Grande Jornal Regional Entrevista. Muito bem, e nesta manhã nós vamos bater um papo aqui com o nosso convidado desta edição aqui do nosso Turismo e Negócios. Estamos ao lado aqui do meu colega, eu estou ao lado do colega Márcio Gioforte, o Cabelinho. Quero dar bom dia para ele primeiro. Bom dia, Cabelo. Bom dia, Braulio. Bom dia, ouvintes e telespectadores. Afinal, estamos em vídeo também. E bom dia ao nosso convidado especial de hoje. Pois é, ele nasceu em 23 de janeiro de 1953, está com 70 anos completos e foi lá no Morro da Guabirova, no município, de Encantado, aqui no Rio Grande do Sul. Cursou letras na PUC e tornou-se irmão marista. Metade de jornalismo, ainda teologia e pós-graduação em teoria literária. Designado pelos irmãos maristas, em 1978, veio morar em Canela, no Colégio Marista Imaculada, onde lecionou diversas disciplinas, dando continuidade à banda, criou um conjunto musical e o coral. As suas paixões, digamos assim, umas de suas paixões. A partir de 1983, exerceu suas funções como professor, vice-diretor e diretor da Escola Estadual de Educação Básica Neuza Mari Pacheco, CIEP. Palestrante em vários eventos municipais, estaduais e nacionais, recebeu diversos prêmios, dentre eles o título de cidadão canelense e de educador emérito do Rio Grande do Sul. Prefeito na cidade de Canela, aqui em Canela, em 3 gestões, de 2009 a 2012, 2017 a 2020 e de 2021 a 2024. De personalidade forte e inegável liderança, é tido como um homem que levanta muito cedo para trabalhar e produzir. Casado desde 1983 com Adriane Maria Orsolim, pai de Ismael e vô de Vicente e Frederico. Este é o prefeito de Canela que está conosco aqui, Cabelo, e nossos ouvintes e espectadores, prefeito Constantino Orsolim. Bom dia, prefeito. Bom dia. Primeiro eu queria parabenizar o estúdio, né? Pô, tá bonito, isso deixa a gente orgulhoso, sabe? Saber que Canela tem um estúdio dessa qualidade. Imagina quantas gravações excelentes poderão ser feitas aqui. Então, meus parabéns. Né? E dizer que estamos aqui à disposição, pode fazer qualquer pergunta, que eu não tenho receio e medo de responder a nenhuma. Cabelo, vou fazer as honras. As honras de passar. Você vai fazer as honras, né? Eu faço as honras. Obrigado, Braulio. Obrigado. Bom dia, prefeito. Já dei bom dia para o senhor. Espero que tenha tudo ido bem de férias. Sempre importante dar uma descansada, dar uma renovada, né? Mas está de volta e de volta ao batente tem as questões para responder, né, prefeito? E que bom que o senhor está aqui. Bom, vamos começar pelo sonho de Natal, né? A gente sabe que as dificuldades, elas são inerentes a quem está no cargo, acontece, e o secretário Gilmar já esteve aqui conversando conosco nos últimos dias e tudo mais, mas o fato é que o sonho de Natal ainda não andou do jeito que a gente gostaria. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua percepção do evento Sonho de Natal desse ano, e o que a gente ainda pode esperar, o senhor como gestor dessa turma toda que está atrás do evento, e a gente acredita muito que as pessoas estão lá para fazer, mas muitas vezes as coisas não acontecem, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua percepção do momento do Sonho de Natal. Eu primeiro diria assim, há muito tempo venho discutindo, inclusive eu sou praticamente a única voz, que existem coisas que o poder público não tem mais que se meter. Numa oportunidade, 2 anos atrás, eu disse no meu grupo de trabalho que o certo era terceirizar o Sonho de Natal. Parecia que eu tinha uma intuição de que algo de ruim veio. Como, de fato, a Operação Carta, não estou discutindo aqui se ela é certa ou errada, não é isso que eu vim para discutir aqui. Mas ela causou um estrago violento. Tinha um ritmo aceleradíssimo, cada ano cada vez melhor. Evidentemente, e no meio disso tudo ali, nós perdemos a renda do Parque do Caracol, que também era um suporte financeiro e que muitas vezes deixava os secretários de turismo, e no caso a Carla, secretária, de deixar de buscar outros patrocínios. E eu batia muito em cima disto. Porque vai vir um dia, porque qualquer sonho de Natal que você faça, por pior que ele seja, você tem que ter no mínimo de 3 a 4 milhões, no mínimo. E esse ano nós estamos enfrentando uma outra dificuldade, que é a arrecadação menor que as prefeituras todas, de todo o país. Hoje nós temos 52% das prefeituras do país no vermelho, as contas no vermelho.
Está um horror esse país. Por quê? Porque a arrecadação, principalmente federal, baixou muito. A Prefeitura de Canela vai baixar esse ano no mínimo de 6 a 8 milhões a menos de fundo de participação dos municípios. Na saúde, já tem um déficit, comparado esse ano com o ano passado, só em 10 meses, de quase 5 milhões a menos esse ano na saúde. Mas os gastos são os mesmos, então eu tenho que buscar recursos do outro lado. A questão do ICMS, que havia uma previsão, baixou muito. O que se manteve mais ou menos estável são os impostos municipais. Não quer dizer que com isso aí que tenha faltado dinheiro. Não é o dinheiro que está faltando no Sonho de Natal. Eu acho que houve um erro. E se me perguntar se eu estou satisfeito com o que eu estou vendo, não. Eu fui acostumado, a partir do momento que sempre fui prefeito, de fazer todos os anos, no mínimo, algo assim que impressionasse. E o que a gente conseguia fazer. Mas, no poder público, você depende de licitação. Então, a decoração é empresa licitada. Rapaz, isso aí eu vejo o esforço do secretário Gilmar, do Wesley, que o adjunto, em cima da empresa, e vai para lá e vem para cá. Muita chuva também não é só a única desculpa, mas teve muita chuva. Estão lá agora montando árvore de frente ao pórtico. Se daqui um pouquinho descer de água, você tem que parar. Então, atrasa tudo. Mas, para mim, o que houve a falha foi de não saber trabalhar com o elemento legal da questão da descida do Papai Noel, porque na verdade que as pessoas mais se queixam é da descida do Papai Noel, daquela projeção que tinha lá. Já temos a empresa que vai patrocinar, então a prefeitura não se vai se envolver em nada, vai contratar a empresa que vai fazer, que vai acontecer e meio logo vai. Isso é tranquilo, porque essa é a nossa referência. O nosso Sonho de Natal, aquela descida do Papai Noel, gente, se você observar, os adultos parecem que ficam mais fantasiados que as crianças. Eles gritam, eles choram quando o Papai Noel desce. Isso nós temos essa referência. Então não podemos perder isso aí. Eu sei que está havendo um esforço muito grande, eu não posso também passar muita informação, o que vai acontecer, provavelmente entre os próximos 10 dias no máximo, devemos ter a chegada do Papai Noel, daí todos os dias vai descer, e aí é uma benção já. A Igreja Católica já fez, parece, um contrato com uma iniciativa privada, que a partir de 14 de janeiro, que vai assumir toda a iluminação, a projeção da igreja, vai ser essa empresa privada. Sim. Lógico que ela vai cobrar patrocínios, evidentemente. E isso que eu sonhava no Sonho de Natal, porque sempre brigava para isso. Porque a iniciativa privada ela foi feita para ganhar dinheiro. O poder público que ele tem que produzir bens, devolver aquele dinheiro que ganha dos impostos, devolver obras, trabalhos, botar iluminação onde é que não tem, botar um posto de saúde onde é que não tem, botar uma escola de tempo integral, e etc. Mas a iniciativa privada tem que fazer isso aí. A iniciativa privada não tem essa burocracia desgraçada que o poder público tem, que a cada ano está pior. Olha, nós vamos enterrar esse país dentro da burocracia. É uma vergonha o que se exige hoje para você botar qualquer... Não interessa se é obra de 1 milhão ou se é de 10 mil reais. É um verdadeiro absurdo. O que você precisa de gente? Eu sempre digo assim, aquele pedido de informação que o vereador faz para a prefeitura, que é legítimo, eu não discuto a legitimidade. Só que por semana eu perco 2 servidores só para responder os pedidos de informação. Informação que já está no portal de transparência. Sim. Mas faz isso aí porque se o prefeito não responder pode ser cassado. Então já existe uma maldade por detrás. Agora, voltando para o Sonho de Natal, eu acho que nós temos que fazer uma reflexão muito grande. Nós tivemos uma participação muito boa agora com a SIC. Eu sei que me parece hoje, amanhã é feriado, né? Hoje de tarde parece que vai haver um encontro com o próprio promotor para evitar qualquer ronha de dizer que é isso, é aquilo. Porque o Canela tem um problema muito sério, o denuncismo. Gente de Deus, mas é impressionante as denúncias. E você tem que perder tempo, tem que justificar, buscar documento para poder explicar aquilo que é óbvio. Sabe, Canela tem que crescer mais, pensar maior. Ter um pensamento muito maior, porque senão nós vamos ficar sempre nas picuinhas. As picuinhas, porque eu sempre brinco muito com o Marcelo Salve, né? O Marcelo Salve, quando foi vereador, ele
toda segunda-feira falava de um tal de buraco da Miná. Era um buraquinho maior, era uma coisinha de nada. Diz assim, cara, para de falar isso aí, eu quero ver o dia que eu asfaltar o Miná, como agora asfaltamos, né? Eu quero ver o que você vai dizer. Pensa grande, homem. E aí ele começou a dizer, acho que o senhor tem razão, eu tenho que pensar grande mesmo. Se você pensa de um tamanho de 10 centímetros, as suas ações são de 1 centímetro. Mas se você pensa de 1 metro, você vai ter um bom espaço para você crescer. Então, é pena que Canela tenha entrado, e isso é próprio do ano pré-eleitoral, que é uma desgraça, vocês sabem. Porque como eu não sou candidato, eu venho de uma eleição que fiz quase 80% dos votos, né? E eu era uma unanimidade praticamente. Eu não sou mais candidato, todo mundo se acha no direito que pode ser candidato, pode ser prefeito. Só que tem uma vaga só para prefeito. Sim. Então, tem coisas bonitas na rua. Olha, a ornamentação da Felisberto Soares está lindíssima, se vocês forem lá de noite. Tá bonito. Tá belíssima, criativa, inteligente, sabe? Eu acho que foi a demora, né, prefeito? Porque como demorou, acho que o pessoal se assustou, né? Os shows, por exemplo, que está acontecendo, sempre casa cheia, bonito, e tudo feito por gente aqui de Canela. Né? A paradinha de Natal, que eu infelizmente não pude assistir, mas disse que foi um sucesso total, a paradinha de Natal feita pela instituição lá do Padre Franco. Por crianças simples, humildes, e vieram com todo orgulho mostrar a beleza que é Canela. Então, sabe, mas a pessoa tem todo o direito de fazer críticas. Agora, ser estúpido, grosseiro, mal educado, eu não admito isso. Prefeito, porque não é aí que se constrói. Aproveitando, o senhor teve agora, nessa sua terceira eleição, uma grande votação. Nesta atual gestão, nós tivemos fatos negativos que, infelizmente, rasuraram esse belo quadro que é a cidade de Canela. Na sua opinião, como é que o senhor encara esse desafio, né, que o senhor está passando neste momento? E também em relação à sua liderança, que está sendo questionada, sendo colocada em xeque, já que aconteceram fatos com a própria Operação Caritas e agora o próprio Sonho, que acabaram colocando em xeque, né, exatamente a sua própria gestão, porque afinal o senhor é o prefeito da cidade. Deixa eu dizer uma coisa para ti, Braulio, e obrigado por ter feito essa pergunta. Eu, primeiro, não sou assustado. Sei muito bem. Eu tinha uma professora na minha escola chamada Lourdes Velho. Ela sempre me dizia assim, diretor, o diabo é mais diabo por velho do que por diabo. Então tem certas coisas que acontecem hoje, por ser um ano pré-eleitoral, que quando é março do ano que vem já não é a mesma coisa. A Operação Caritas me desmontou o governo num ano 3 vezes. E tu já tem dificuldade de achar gente para trabalhar na prefeitura, porque a prefeitura paga muito mal o salário. E a obra da Câmara de Vereadores, que diminuiu na última legislatura, passou para o valor de 2017. E eu fui lá, quase invadi a Câmara, xingando o presidente, que era, acho que era o Marcelo naquele tempo, e o procurador, o diretor da Câmara, perguntou se vocês não tinham vergonha disso. Baixe do prefeito, mas não me baixe de secretário. Porque ganha hoje 11 mil. Sabe quanto recebe limpo? 8 mil e pouco. O secretário não ganha auxílio de alimentação, auxílio de transporte, que dá quase R$1.000. E os outros funcionários ganham hoje em dia um adjunto que começou ganhando a metade, quase ganhando igual ao secretário. Então a dificuldade, primeiro, paga mal. Vamos ver se agora, para a próxima legislatura, melhora o salário do secretário. Então você tem que contar com pessoas de boa vontade. Felizmente, posso dizer com muito orgulho que quando eu precisei montar novamente as equipes, eu tive as pessoas se oferecendo. Uma foi Alfredo Schaeffer, que eu estava lá em Paraupebas, no Pará, quando deu a invasão do Secretaria de Meio Ambiente. Ele disse assim, se precisar, pode contar comigo. E está fazendo um belíssimo de um trabalho. Eu estou dizendo belíssimo, vocês me conhecem, eu não estou dizendo para puxar o saco do Alfredo. Eu estou dizendo porque ele está fazendo, seria injusto. A Carla quis ser secretária. Ótimo, então tu vai ser secretária. O Gralha topou o desafio da saúde. E olha o trabalho que esse rapaz está fazendo. Olha só como está dizendo. Vocês ouvem falar hoje em dia do hospital? Olha as mudanças que esse rapaz fez lá dentro do hospital. Mas ele conseguiu fazer porque antes um Vilmar, um Ratinho fizeram. Mas de qualquer maneira,
E eu tenho um outro elemento muito importante, que é uma pesquisa que a gente tem muito séria. Nem 7% acha que tem corrupção no meu governo. Nem 7%. Sabe qual é a avaliação do governo, igual a minha? Inclusive, são um pouquinho acima, mas muito pouco. 82% da avaliação positiva, sendo que quase 70% é ótimo e bom. Então isso me deixa muito tranquilo, sinal que... Porque o grande problema de uma sociedade é que 3, 4 barulhentos, é que nem a história assim, você derruba uma árvore, faz mais barulho do que 1 milhão de árvores crescendo. É a tal daquela maioria silenciosa que fica quieta. Você tinha que ver sábado, por exemplo, nós entregando o loteamento Irma, todo pavimentado, lá no fim do mundo, que é o lugar mais distante do centro de Canela, a Irma, nós pavimentamos. O resto do Alberto Hora, tudo pavimentado. Miná, tudo pavimentado. Inclusive que vereadores votaram contra essas pavimentações. Centro esportivo, e lá fizemos um festival de bandas das escolas do município. A alegria daquelas crianças. Os pais, a alegria de ver aquelas menininhas do corpo de dança, aquelas crianças batendo firme, batendo certo, e o orgulho que elas tinham. Isso e você ali no meio, conversando com um, conversando com o outro. Eu fico muito quieto, fico muito observando. Então, mas é lógico, todo o problema ele te preocupa. Seria ridículo se eu não me preocupasse. Nós tivemos uma reunião ontem do secretário e foi bastante tensa até por isso, né? Porque eu não admito que a gente cometa certos erros primários. Porque o alerta, por exemplo, dessa questão das licitações, eu vinha dando desde lá março. Então não fazia uma saída. Mas há uma outra coisa, Cabelinho e Braulio, que nós precisamos voltar a discutir seriamente. Mas eu sou voz praticamente única. A única que pode dizer assim, nós temos que terceirizar o sonho de Natal. Deixa para a iniciativa privada fazer isso aí. A iniciativa privada foi feita para fazer dinheiro. Não, meu Deus do céu, parece que eu estou descobrindo o mundo e quero me matar. Eu, em todos os reuniões da Serra, em todos os reuniões que tiver de turismo, eu sempre passei, nós precisamos rediscutir o turismo da Serra. Braulio, todas as pessoas perceberam que botar luzinha na rua no Natal e botar coelhinho na Páscoa atrai gente. E é o Brasil inteiro fazendo isso. Nós precisamos se reinventar, criar outros atrativos. Por que o Manasa é uma atração hoje? Porque lá é totalmente diferente. Por que o Sky Glass é uma puta de uma... Oh, desculpa até o palavrão, né? Acontece. Tá tudo certo. Hoje já não é mais. É uma expressão. Uma força de expressão. Pode ser um elogio, pode ser uma crítica, né? Uma força de expressão. Mas de qualquer maneira, por que aquele monte de gente indo lá? Exatamente por ser o diferente. Porque sem algo novo, então nós precisamos reinventar o turismo sério, mas não concentrar tudo em um lugar. Que nem agora querem fazer a estrada do aeroporto de Oliva programado, tudo bem, pode fazer por lá. Mas não pode esquecer que o lugar mais fácil, mais rápido, mais barato de fazer é aqui pela 476, aqui pelo Lajado Grande. Porque para nós aqui, daí a Caxias é meia hora. E pega um trânsito muito mais livre. Estou tomando uma briga agora com o Estado sobre isso aí. Mas vamos torcer assim, que a partir do momento que começar a aparecer o Papai Noel, também as críticas sossegam. Agora, o que eu não admito é o seguinte, ficou uma semana meio trancada ali a Resta Felisberto Soares. Agora, não fui eu que asfaltei aquela rua. Quem asfaltou aquela rua não fez a canalização do pluvial. Eu tive que fazer. E eu não sou engenheiro nem arquiteto. A Dom Pedro II é a mesma coisa. Agora, por que essa mesma pessoa que desceu, Leopoldo, foi lá um dia de chuva, filmando os buracos, não sei o quê, estava fazendo uma obra? Por que não teve a grandeza de dizer assim, parabéns por terminaram? Então, o tipo do corneteiro, de um cara que não ajuda a sociedade, que é o mal-estar dentro de uma sociedade, porque a divergência é extremamente salutar. Ser divergente é a beleza do ser humano. Mas eu também, por ser divergente de você, não precisa ser estúpido, grosseiro, mal educado. Porque se eu sou estúpido, grosseiro, mal educado, eu não tenho razão naquilo que eu estou dizendo. Que eu sempre digo, sendo na política, quem se elege falando do mal dos outros não vai ser um bom governante. Pode até ganhar a eleição, mas não vai ser um bom governante, porque ele não apresentou o que ele é capaz de fazer. Então, nesse ponto, é lógico que a gente se entristece, sabe? Aborrece um pouquinho a gente.
Mas dizer que com isso aí nós vamos desistir, não. Se é um erro, vamos corrigir. Agora, se nós vamos conseguir fazer, é que nem um lado é um problema de uma empresa contratada e outro lado uma falha do governo mesmo. Né? Prefeito, bom, depois eu quero chegar no asfalto, mas antes eu quero fazer minha última parte sobre turismo, né? O senhor falou em fomentar outras formas de turismo. Eu acho que existem dois exemplos bons, a gente tem que olhar para o lado sempre, né? E o senhor é um cara que também escuta e presta atenção nessas coisas. Eu acho que tem dois tipos de turismo que Canela tá muito, mas muito atrás, tá? Turismo de negócios, né? Que a gente hoje praticamente não tem, porque a gente não tem lugares para fazer. E hoje é um outro tipo de turismo que tu pode fomentar, principalmente em épocas de baixa, que é o turismo esportivo. Se tiver estrutura, a gente vê por Gramado com diversas competições que trazem desportistas, que trazem público e que trazem familiares de desportistas. Cito torneios de jiu-jitsu que acontecem no Pirinão, já teve judô, enfim, tem vários esportes. E eu sou um cara, assim, primeiro parabéns, porque eu adoro o Hélio, que assumiu o departamento de esportes. Adoro o Hélio. Pra mim, o Hélio foi o cara que mais jogou bola que eu vi aqui da minha época. Só que só o Hélio não vai adiantar. E eu sou um cara que até incomodo nos meus espaços, na Folha também, e aqui quando eu posso falar, sobre o fato da gente não ter uma estrutura digna pro esporte hoje, comparado com o que a gente tem que ter. Tá? Por que Canela não foca? E eu já digo uma coisa, tá? Quando vem falar pra mim da administração, eu digo, nenhuma administração fez. Eu acho que sempre deixou a desejar. E essa é uma crítica minha, que o senhor pode me rebater, não tem problema. Por que Canela não foca tanto numa estrutura esportiva? Porque a gente sabe que aí tem outras questões sociais também. E Canela tem tudo pra fazer um trabalho legal nesse aspecto. Com estrutura, a gente vê hoje com o ginásio Carlinhos da Vila, que já tá acontecendo algumas coisas, uma estrutura que não é ideal, mas já ajuda. Imagina se tiver um centro bacana, uma coisa interessante. Por que Canela não faz isso? Muito bem, então vou te responder. Tu não pode me criticar, porque quem fez o ginásio da Vila fui eu. Quem fez o ginásio lá da ensino da João Alfredo fui eu. Quem fez o ginásio lá do São Lucas fui eu. Quem fez o ginásio do Severino Trave fui eu. Quem fez o São Luís fui eu. Então eu tenho uma preocupação. Acontece que existem prioridades e prioridades. Né? E vou te explicar o que é isso. Quando eu fiz a pesquisa de 2013 2016, visitando mais de 3.500 famílias, a primeira coisa que o povo perguntava era uma cidade parecida com Gramado, com a sua pavimentação. E praticamente a cidade está pavimentada hoje. Agora eu já comecei a formar meus grupos para discutir o próximo programa do próximo governo. Né? Isso já não apareceu em nenhum dos grupos que eu discuti, porque o povo já tem a sua coisa. Com calçada, pode ver que todos os que eu fiz tem calçada. Segunda coisa que o povo pedia era iluminação decente. Hoje a cidade toda está com LED. Terceira coisa que eu mais pedia, fazer uma escola igual a do Canelinha. Tá ali as escolas de tempo integral. Que olha, só fala mal de escola de tempo integral, me desculpe. Tem que ser muito mal intencionado o politiqueiro. Porque se tem uma coisa que revoluciona uma sociedade, eu posso falar porque eu vi do Canelinha. A revolução que aquela escola fez naquele bairro foi uma coisa assim fora do comum. Agora, se você cria uma coisa nova e achar que não vai ter problemas, sempre vai ter problemas. Né? Depois podemos até discutir essa questão. E a quarta coisa que o povo mais pedia era não deixar morrer o hospital, achar uma solução definitiva, como nós achamos. Agora nós vamos pensar na parte esportiva também. Quando vender agora o centro de a rodoviária, é para fazer o ginásio de esporte, lá na Celulose. Lá vai ser o grande centro de referência. Eu fiz o centro esportivo do Canelinha. Lá quem fez fui eu. Então há uma preocupação, porque eu sei o que o esporte é bom para as pessoas, não é porque isso é bom para correr. O esporte forma caráter, forma espírito de equipe, te ensina a própria vida. O esporte ensina que um dia tu ganha, outro dia tu perde. E a vida é assim, é um ganhar e perder, perder e ganhar o tempo todo. E a cultura, por isso as escolas de tempo integral, onde é que tu pode fazer teatro quando você tem uma criança o dia todo? Teatro, dança, música, sabe? A cultura forma o caráter das pessoas, forma o espírito de equipe das pessoas. Você tinha que ver a alegria daquelas crianças tocando na banda, sábado. 12 bandas municipais de percussão.
E a Severino Trave, que é hoje em dia a disparada melhor do município, porque tem toda a questão de sopro já, né? Então, aquilo lá. E ganharam um prêmio. Vão ganhar um prêmio de R$5.000 para eles investirem na própria banda no ano que vem. Então, comprar instrumento, uniforme, assim por diante. Mas por que isso? Porque você tem a criança o dia todo. Automaticamente, o que vai precisar amanhã depois? Em todas as escolas de tempo integral tem que ter o seu ginásio. Hoje não são todos, mas todos tem que ter. Mas agora eu não preciso mais pavimentar toda a cidade, eu já fiz. Eu não preciso mais agora, tem que dar continuidade ao hospital, né? Olha como ninguém mais fala mal do hospital. Olha o serviço que esse rapaz, o Gralha, fez agora. Humanizou o hospital, tá bonito. Lógico, como no hospital só vai gente com problema, alguma coisa sempre vai aparecer. Quem é que vai no hospital aqui também de saúde? Só você pode visitar outro. Mas que vai para o hospital para ser atendido. Porque tem um problema de saúde, né? Então, existe prioridade. Isso é uma coisa. Outra, aí a minha profunda mágoa com Canela. E digo Canela porque podia ser só com a Câmara de Vereadores. Foi o arquivamento do centro de convenções. Isso, para mim, foi algo assim de gente que pensa pequeno. Ali no miolo, né, que tem 12 grandes hotéis ao redor, só ali pode ir todo mundo a pé. Hoje em dia não existe mais centro de convenções com grande estacionamento. O cara vai de Uber, vai de táxi, o ônibus passa nos hotéis e junta. Isso não existe mais, esse gasto. Para exatamente fomentar o turismo de negócio. O do meio da semana e da baixa temporada. Mas, prefeito, só te interrompendo, já que o senhor entrou nesse assunto, você não acha que ficou tudo meio atropelado, que de repente, se a coisa fosse melhor discutida, você não acha que teve uma má condução disso também? Não me vem com essa conversa, porque eu vou te dizer por quê. Quem foi vereador, candidato a vereador comigo, receberam o programa de governo. Eu um dia peguei os do PSDB, outro dia do Republicano, outro dia do MDB. Certo? E em todas as reuniões que eu tinha, eu dizia assim, eu vou fazer isso. Vou vender o centro de feiras, o cassino, etc. Ninguém dizia nada. Agora, que eu não admito o cara se eleger em cima de uma proposta de governo, que está lá no TRE, e depois vai para a Câmara e dizer assim que tem que arquivar um projeto. Primeiro, eu acho uma ofensa ao Executivo, a Câmara arquivar um projeto do Executivo. Eu nunca... Aliás, Canela tem algumas coisas que só Canela faz. Olha, a Câmara arquivar um projeto executivo. Pode, então, votar aí, votar contra? Pode emendar? Acontece, aí vem a minha mágoa da sociedade canadense. Cadê a posição dos hotéis? Ele precisa de turista. Daí eu vi eles no Festures sábado lá vendendo. O hotel deles lá no Festures. Se tivesse uma convenção aqui, de repente não precisava ir lá. Cadê as pousadas? Cadê os restaurantes? Cadê os parques? Todo mundo omisso. Cadê a SIC? Eu fiz o questionamento para a SIC em março. Até hoje não recebi a resposta. Agora, deram importância para um dono de um parque que deu o eixo do turismo de Canela. Você não, até se esqueceu que tem Sky Glass, vai outros investimentos por lá, tem bondinhos, tem caracol, etc. Que para mim o grande eixo turístico hoje é ali. Né? O que Canela precisa fazer é ter gente de noite para consumir aqui. E cada vez melhora mais. Porque tomou povoando o centro de Canela. Hoje em dia está sendo feita construção no centro de Canela. Antes parecia que não se podia fazer nada. Agora, o que eu não admito, nós vamos perder o Parque do Palácio. Escreva o que eu estou dizendo, e não estou dizendo porque eu quero isso aí. Quem trouxe aquilo lá para Canela fui eu. Então seria contra mim mesmo. Mas pela reunião que eu tive com o Arthur Lemos em Porto Alegre, que olha só o desaforo. Eu mandei, então, pedindo para o Estado retirar o gravame de fazer o centro de convenções ali. Eu recebi 2 meses depois o número do protocolo. Eles não protocolaram. Protocolaram porque fui lá e quase virei a mesa por cima dele. Perguntei que era um desrespeito ao prefeito de Canela, à população de Canela. Por quê? Porque havia outras artimanhas. Ele deu a entender claramente
que para o Estado é bom não fazer nada, porque daí eles vão recolher em 2025, daí vai ser muito bom. Eu quero ver daí aqueles vereadores que arquivaram o projeto, essa turma que vai lá bater papo, não sei o quê, que inventaram. Engraçado que o bioma ambiental é só de uma cerca, a outra do Parque do Palácio. Laje de Pedra, mesmo bioma, mas não entrou. Reserva da Serra, mesma coisa. Alto dos Pinheiros, mesma coisa. É só ali que tem aqueles biomas. Primeiro, o Rio Grande do Sul tem só 2 biomas, e inventaram que tem não sei quantos. Ah, por favor, vamos falar sério. Vamos parar de politicagem. Quer dizer, não pensaram no futuro do turismo, que é a grande fonte de renda que tem. E o quanto mais gente eu tenho aqui, mais tranquilidade eu tenho de manter uma escola de tempo integral, que ela é 130% mais cara que uma escola comum. Mas também a criança se alimenta 5 dias por semana lá, a família gasta menos. A criança convive com crianças da mesma idade dela, que em casa na família não tem, ou ela é única, ou um é muito distante do outro. A criança aprende a amar a cultura e o esporte, para aprender a formar o caráter, para enfrentar a vida, para não ser mais escravo, mas ser assim, sabe, alguém livre, não ser mais submisso, mas um cara que sabe discutir. E a criança tem muito mais conhecimento. Eu vou te dar só um exemplo. Em 2019, depois veio a Covid e fez aquela desgraceira, né? Mas em 2019, quando terminou o primeiro ano, eu disse para as meninas, porque no nosso turno integral é assim, de 3 em 3 meses, uma equipe de professores de fora vai e testa os alunos, para ver quem está bem, quem não está bem, quem deve mudar, o que houve, o que não houve. De repente houve uma doença, muitos dias os alunos faltaram para aquela turma lá. Eu disse assim, me dê os 4 piores que leem pior do tempo integral, do primeiro ano. Conta 4 do segundo que lê melhor. Você entendeu? Mas que é do turno regular, fica só um turno. Os 4 piores daqui lia melhor que os 4 melhores do segundo grau. Isso é dar oportunidade a todos. E o que eu fico aborrecido, tem uma vereadora dizer assim, por favor, pare com o turno integral, com o tempo integral. E essa gente fala que são a favor dos pobres, que são a favor dos menos favorecidos. A escola de tempo integral vai dar a chance das pessoas crescerem na vida em igualdade de condições. Chega de cotas nesse país, a melhor cota é todo mundo ter a mesma condição de frequência. Agora nós fizemos o Sídica também. Por que o Sídica? Quando ele sai dali no 9º ano, ele poder se profissionalizar dentro da inovação da tecnologia. Que isso é o grande mundo. Chega de puxar enxada que nem eu puxei quando era guri. Chega de lavrar com arado. Agora você tem trator e com ar-condicionado também, né? Então, é muita conversaiada. Agora, eu quero ver na prática. Agora, esses meus que criticam hoje o turno integral, eu me lembro do turno integral que eles fizeram tempos atrás. Eu me lembro bem. Dentro de barracões de igreja, sem refeitório, vão nas escolas de tempo integral para ver que cozinha tem hoje, que comida que é apresentada, que refeitório tem, que banheiro tem, a criança, e que mais? O pai e a mãe estão trabalhando. E vou dizer uma coisa, pode ser o pior professor do mundo, é melhor do que a criança estar junto com um traficante. Então essa gente fala de boca para fora que são a favor dos pobres, dos menos favorecidos. Eu quero que todo mundo vá bem. Porque se tu consegue botar numa escola particular, pode dar curso para o teu filho, é excelente, ótimo, eu não tenho ciúme disso. Eu fico feliz. Né? Agora, tem um monte, que a grande maioria de crianças, que não é assim. Vai ver nas escolas estaduais hoje, se você tem um deficiente lá, um cego, um surdo, sobra tudo para o município. Você tem um autista, sobra tudo para o município. Ou é particular, o estadual já tem esse padrão, e tudo que é problemático para o município que se vire. Agora, para eu poder manter uma escola de 130% mais cara que o normal, porque isso não é gasto, esse investimento. O que às vezes me irrita é o pai dizer assim, o meu filho tem escola de graça. Mas que escola de graça, cara? O pobre que mais imposto paga, ele paga e muito bem aquela escola. Eu digo, pessoal, pelo amor de Deus, não tira as crianças, não deixa as crianças ficar em casa, põe a criança dentro da escola, que lá tem um professor que cuida dela. No almoço tem um monitor que cuida.
Então, eu sou um apaixonado pela escola de tempo integral, né? Ali do Canelinha, a prova disso ali. Agora, você precisa estar sempre inovando, e sempre fazendo coisas, sempre se renovando. Se você fizer um festival de dança esse ano, se no ano que ano for melhor, esqueça. Porque as pessoas querem evoluir, e cada ano é uma mudança. Então, e o resultado disso vai ser daqui 10, 15 anos. Quando se agorizar, vai estar no mercado de trabalho. Não tem loja, não tem, e muito, inclusive, próprias, que eu vou aqui no centro, que não é ex-aluno do Nelson Maria Pacheco. Quer dizer, tiveram uma base de cultura, de esporte, de conhecimento, de social. Eles formam aqueles grupos bonitos que as escolas acontecem, um brincar com o outro, etc, etc. Por que a pandemia foi uma desgraça? Porque as crianças ficaram em casa. Prefeito, é inegável avanços que houveram na sua gestão. O senhor tem realmente uma forma de administrar que ele é peculiar, uma liderança muito forte, mas por outro lado, voltando a esse assunto do parque e do palácio, que eu também acredito que Canela tem necessidade de equipamentos, né, para o turismo de negócios. Mas não falta justamente esse diálogo desde o início do processo com a comunidade. Quando eu falo, convidar as forças da comunidade para debater o assunto no início da construção. Porque quando eu apresento algo pronto, eu posso encontrar pessoas que acham que aquilo não é bom, entende? Porque, pelo ponto de vista, enfim, a gente respeita, porém, esse processo, quando ele é conduzido desde o início com a participação da comunidade, ele não se torna mais fácil até para que depois haja... Não, eu não estou discutindo isso. O problema é se quem vai discutir, ele está a favor ou contra. E nós pegamos uma tropa ali que coisa... Olha aqui, ó. Eles inventaram na Câmara do Vereador que ia ter uma audiência pública. Nós ia levar a comunidade lá para dentro. Daí aqueles outros barulhentos queriam ver se eles iam aí. Quando nós vimos, para minha surpresa, no mesmo dia arquivaram o processo. Não tinha mais audiência pública daí. Porque havia uma intenção clara de não acontecer, para tentar me prejudicar politicamente. Eu vou rir. Quem vai se prejudicar politicamente? Quem foi contra a construção. Não estou discutindo que pudesse ter havido mais. Mas olha que isso aí veio sendo discutido há muito tempo. Agora, se as pessoas não participam, aí, eu tive um mês que eu fiz uma discussão, por exemplo, com todos os hotéis, etc. Pergunta quantos estavam lá. Não, o Constantino faz, pronto. Daí, quando dá isso aí, tu vai ver daqui 3, 4 anos e dizer, meu Deus do céu, que pena. O pior é que nós vamos perder esse espaço. Que vai lá ver quantas árvores eu já plantei lá, mais de 300 árvores com as minhas crianças. Teve um vereador que disse que era uma exploração da mão de obra infantil para ensinar a criança a plantar uma árvore. Não, mas vamos se respeitar. Fala coisa séria. Não diga bobagem. Vai ver a alegria daquelas crianças, ela conhecer aquela árvore, para que serve a árvore, isso e aquilo. Sim, é educação, né? É educacional. Bom, prefeito, a gente tem que seguir, né? Felizmente podia ficar várias horas. Só queria fazer uma correção pro senhor quando o senhor falou de crianças problemáticas. Sempre bom que depois a gente recebe algumas críticas aí. São crianças com necessidades especiais. Sim, né? sim. Porque daqui a pouco pode vir acontecer alguma coisa nesse sentido. Então é sempre bom a gente dizer que são Não, crianças com mas você necessidades especiais. quem tem carinho por ela sou eu. Eu sei disso, foi um ato falho. Mas ok, o que eu quero seguir adiante? O senhor falou muito em asfalto e é um ponto muito positivo do seu governo. Mas a Rui Viana Rocha? Ótimo, boa pergunta. Porque a gente recebe sempre esses questionamentos e a gente sabe que existem problemas que passam não apenas pela prefeitura. Exatamente. Eu queria muito que o senhor falasse sobre isso, porque sempre quando a gente faz uma entrevista e o senhor fala do asfaltamento, vem pessoas apontar essa questão. Então eu queria que o senhor fosse claro em relação a isso. Mas que bom! Né? Que bom, será que quer o asfalto? Será que quer o asfalto? Eu não me preocupo com isso aí. Até porque ali é um ponto interessante de desafogo do trânsito, né? Leva Por para uma isso, boa parte da vou cidade. asfaltar. Né? Agora, eu vou te dizer qual é o problema. Tem o dinheiro, tem a empresa contratada, inclusive a empresa está se prejudicando porque ela tem um prazo para terminar. Só que na hora que nós fomos para botar a obra em execução, entrou o ICMBio, pedindo que lá na ponta tem um pedaço que é da área do ICMBio. Então tivemos que fazer todo um trabalho, parece que está terminando agora. Parece que está terminando. Sabe, aquilo que eu falei primeiro de burocracia, né? Pô, a estrada tá lá, cara. A rua tá lá. Quer dizer, não atrase o progresso de uma cidade, não atrase o bem-estar das pessoas.
É que nem aquela caixa d'água lá em cima do Edgar Hack, né? Agora está sendo feito. Olha, foi uma luta quase eterna aquilo lá. E tudo por um probleminha de cá, um probleminha de lá. Mas a Rui Viana vai ser feita, tem o dinheiro e tem a empresa. Agora, quando isso me disse assim, ó, tá aqui minha benção, pronto. É que nem, por exemplo, agora lá em cima as 2 ruas do Alpes Verdes. Empresa contratada, dinheiro certo. Agora descobriram que tem um monte de xaxim em torno da rua lá. Agora tem que fazer todo o levantamento ambiental para ver se eu vou deixar ou tirar o xaxim, onde é que eu vou botar o xaxim. Olha, tem umas coisas assim que te tira do sério. Que te tira do sério. Quer dizer, a rua tá lá, tchê. A rua tá lá. Ninguém quer destruir. Quem pode falar sobre o meio ambiente sou eu. Porque ninguém plantou tanta árvore e tanta flor que nem eu plantei. E faço porque eu sei da importância que isso tem. Eu sou interiorano. Eu sei que é bom uma sombra. Eu sei que é bom uma fruta. Eu sei que é bom um oxigênio. Agora, tem gente que, pelo amor de Deus, mas olha, cada dia tá pior, Braulio, sabe? Cada dia tá pior. É muita leizinha, norminha, coisinha de aqui, coisinha dali. Olha, meu Deus do céu. Mas... Prefeito, a gente tem que ter uma resistência hercúlea. Sim, a gente sabe que existe uma burocracia, mas por outro lado também a necessidade, né, dessa própria burocracia em muitos casos. Prefeito... Não estou discutindo, mas ela podia ser um pouquinho mais rápida, né? Sim, agilidade. Prefeito, vamos falar da mobilidade, já que falamos do asfaltamento. Canela vive hoje, não só Canela, Gramado, as 2 cidades vivem um momento de... Um problema sério com a mobilidade do trânsito. Tem períodos aqui que o trânsito praticamente para. Canela está trabalhando para construir um plano de mobilidade. E não só isso, não seria melhor as 2 cidades criarem conjuntamente um plano de mobilidade? Que porque é isso que eu discuto. O que afeta uma cidade afeta a outra também? Agora vou dizer uma coisa para ti. A partir do momento, não sei se vocês perceberam, começou a voltar os ônibus de novo. Quando, uma vez, o turismo aqui era muito ônibus. Num Natal, num domingo no Natal, em 2012, acho que foi 11, deu 182 ônibus no Caracol. Eu não contei os micro-ônibus, contei os ônibus. A grande maioria vinha de ônibus. Hoje em dia, todo mundo teve acesso ao carro. Foi ali que deu. Você pode duplicar as ruas das cidades, que ainda vai ter problema. Vai ter problema. E o problema é que as pessoas estão se acostumando com o problema. Estão achando, não, é normal. Esse dia atrás, estava conversando com um cara de São Paulo. Acho que era de Ribeirão Preto, cara, assim. Disse, me deu a entender que ele teve que deixar o carro logo ali. Você veio a pé? Sim, vim a pé. Mas vocês aqui estão ótimos. Sim, mas engarrafamento, assim. Tem que ir em Ribeirão Preto para ver. Mas isso é normal, sabe? Faz parte da vida. Não. Agora, uma coisa o mundo vai mudar, a partir do carro elétrico, a partir do tamanho do carro. Essa história de que um dia o carro vai voar, e nós não estamos longe disso, vai mudar também a mobilidade. Agora, veja como as necessidades de uma época diferente da outra. Eu já estou tendo meus grupos de discussão para a montagem do programa de governo. Uma das coisas que está começando a aparecer é a questão da mobilidade, que em 2013 a 2016 não aparecia. Por quê? Porque agora muita gente tem um carro e viu que agora a necessidade que eu tenho... Agora tem o asfalto, agora eu preciso de mais mobilidade. Então tem que ser construído. De uma maneira ou outra, não digo que você resolva todos os problemas. Aí um dia o cara me disse assim, sim, eles falam assim de carro, mas você não tem carro, não tem turista. Eu disse, tem razão, mas também a gente não pode se conformar com isso. Porque o turista também vem, o turismo tem um aspecto social fantástico, que ele provoca o bem-estar, o reequilíbrio das pessoas, o descanso, colocar o pino de centro no lugar. O benefício que o turismo tem é fora do comum. E isso para nós gera muita renda. Então é isso que a gente tem que saber tratar bem. Que por sinal o povo é muito educado, porque uma das coisas que mais recebo elogios fora é da educação das pessoas daqui. E como atende rápido, eles não deixam de ter razão. Então são elementos positivos. Agora, isso é uma questão muito séria. A mobilidade é sério. Prefeito, indo
de acordo com a mobilidade, a gente está seguindo. A conversa é bom que vai indo os tópicos, o senhor fala bem, tem uma retórica maravilhosa. Então, e é exatamente isso que eu quero pegar. O senhor falou da mobilidade urbana e de asfalto. E a gente tem uma outra questão aqui, né, Braulio? Que envolve a Corsã. Né? Porque a Corsã, seria uma autarquia para nos ajudar, parece que ela vem para atrapalhar de vez em quando. Agora foi vendida. Né? Agora a gente tá naquela dúvida, parece que agora tem o parecer de que valeu o leilão da Corsã e tudo mais. A Corsã, obviamente, além do fornecimento de água, tem uma questão de saneamento básico e tudo mais, mas ela parece que ela faz questão de deixar as obras Para depois, ou atrasa, ou quando ela faz, ela entrega de uma forma, aí sai o Marcelo, sabe, com a equipe a tapar buraco da Corsã ou a reclamar da Corsã. E aí eu digo uma coisa pro senhor. Como Canela tá se preparando, como que o senhor vê na sua gestão Canela se preparando para uma questão que envolve a Corsã, que envolve esse monte de prédio que está saindo, que está gerando moradores. Canela cresce de uma forma, por ser uma cidade com qualidade de vida, por ser uma cidade bem localizada, cresce fortemente. Com isso, esgoto tratado é um assunto que tem que ser tratado, desculpa a redundância, com mais seriedade, não que não tenha, mas com mais afinco. E o que eu vejo é que a Corsã não nos entrega o que a gente precisa. Posso responder com toda tranquilidade? Eu não assinei o aditivo para renovar o contrato da Corsã. Mas o que fazer? Não. Agora nós já estamos fazendo todo o trabalho da terceirização. Nós vamos botar em licitação o saneamento e a água de Canela. E deve dar uma outorga boa. E aí quem que vai fazer a parte da cobrança? Quem que vai fazer toda a parte de estar ao lado? Porque a gente sabe que não basta apenas a gente ter um terceiro. Porque hoje, por exemplo, quem que cobra a Corsã? Por mais que o município cobre, né? Nem me fala. Eu sei, mas não resolve, né? Não resolve. O senhor me garante que esse contrato novo com uma empresa nova vai melhorar o serviço? Porque eu vou dar um exemplo pro senhor. Dificilmente a gente não tenha problemas de abastecimento na cidade em momentos onde tem mais gente. Óbvio, né? Mais fluxo, mais fácil de desabastecer. Como que a gente vai fazer com essa empresa nova para cobrar isso? Bom, primeiro tem que acontecer o processo, né? Eu tenho contato com a Corsã, se quiser, até 2029. Uma coisa é certa, a iniciativa privada, o poder de controle público, Ministério Público, etc., executa imediatamente. Eles têm que dar resposta imediata. Começa por ali. Segundo, é muito mais rápido. Eu não estou dizendo que a empresa que for a vencedora seja a melhor. Agora, fui em várias experiências como São Gabriel, fui em Ribeirão Preto, eu fui, né, que foi outra, não me lembro agora aqui, lá em Fortaleza, que são experiências maravilhosas. De você ver todo aquele mundo entrando para dentro de uma coisa, você vê lá no fundo onde que a água sai, os passarinhos bebendo. Agora, isso tudo tem um custo. Se você botar o esgotamento sanitário, a pessoa vai ter que pagar. Se você quiser ter luz, você tem que pagar. Se você quiser ter água, você tem que pagar. Agora, vai ser a grande solução para recuperar nosso lençol freático. Quer me discutir de ecologia? Faça o tratamento do esgoto sanitário. Que aí você resolve todos os problemas. As vertentes vão voltar a ser puras como eram antes. As nascentes a mesma coisa. Os riachinhos aí vão ser limpos, e etc, etc. Agora, só a iniciativa privada tem hoje 180 a 200 milhões de reais para investir. Que a Corsã vem e promete tudo. Vocês estão há quantos meses tentando me fazer uma caixa d'água lá em cima? A caixa d'água não, a caixa d'água já está aí. Para fazer a torre. Imagina o bem que aquilo ali vai dar para toda aquela região que ela sempre tem problema de água. Agora tive que eu dizer que tinha que botar uma caixa d'água lá em cima. Mas olha, é muito obrigado. Agora, eu acredito muito, por isso que eu não assinei, decidido pelo meu time de trabalho. Eu nunca faço as coisas por mim mesmo. Que, aliás, voltando para aquele negócio do centro de feiras, as duas secretárias que votaram pelo arquivamento, que eram minhas secretárias, elas estavam junto, com um voto favorável a fazer o centro de convenções. Depois que não se é mais secretário, você vota contra. E, para mim, quem vai dar... Tem que responder aos outros, que nem eu, por exemplo.
Eu só assino. Né? Nós já temos uma equipe contratada que está fazendo toda a papelada para ser desligado coisa, para fazer todo o processo licitatório. Estamos dentro de uma empresa contratada de Caxias para fazer todo o novo plano de saneamento básico, que tem que ter o diagnóstico e o prognóstico. Por exemplo, não admite mais hoje em dia você falar em água aqui em Canela e não mexer a rede até a ferradura. Ou não descer aqui, vamos supor, para o lado do Jolimão, etc. E você tem que prever o futuro, né? Então, o que você precisa hoje e daqui tanto tempo? Mas a gente motiva, vai dar uma boa outorga para o município. Já tive proposta de 50 milhões. Prefeito, nós temos ainda famílias vivendo em situação de pobreza no município. Quero que o senhor fale sobre a assistência social do município e essas pessoas que vivem em situação de risco nos bairros mais pobres, Chacrão, Vila Irma, ali a rua do... Mas você, Chacrão, não é tão pobre assim, não. Mas ali a parte do Iraque, eu acho. Exatamente. Não, tem. Eu vou dizer uma coisa, olha, se tem uma coisa que me entristece é quando você vai fazer algo para pobre. Tudo tem uma vírgula, um ponto e vírgula, uma interrogação. Tu nunca consegue botar o ponto final para você botar uma exclamação de alegria. Eu, em 2017, comprei uma área de 4 hectares ali de frente ao Colombinho, para colocar quase 100 famílias, que era a princípio para colocar os mirotes para lá. Né? Eu até hoje não consegui botar uma família. Porque isso aqui é a área da prefeitura. Olha, é uma coisa desgraçada. Canela tem 1/4 da população abaixo da linha da pobreza. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Por isso é importante uma escola tempo integral, que a criança se alimenta na escola, só mais dinheiro para a família. Agora, é impressionante que tudo dá. Isso não é motivo. Gente, eu em 2012, eu comecei a trabalhar o Edgar Hack. Eu vou entregar agora dia 9, né, Rafael? Dia 9, vou entregar as escrituras, né? As escrituras para os moradores do Edgar Hack. Gente, eu estou falando de 11 anos depois. É um absurdo. Ah, que o Edgar vendeu não sei o que, etc, etc. Pô, mas o problema está ali. E o que acontece? Você tem que ter um profundo respeito, inclusive até, eu não estou dizendo que as pessoas têm que invadir as coisas, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu compreendo a pessoa que tem a família. Onde é que ela vai botar a família embaixo de uma ponte? Eu sempre dizia que o grande erro para mim do Lula foi lá no governo dele, o último governo dele, que quando deu incentivo para a compra de carros, se tivesse chamado os prefeitos e os governadores, 33% do 33% do Estado, 33% para o município, mas vamos dar um terreno para cada família brasileira que não tenha. Porque se tu tem o terreno, eu no primeiro mandato meu, eu fiz 278 casas que eu dava o material, as madeiras e o material do banheiro, e a família tinha 30 dias para botar mão de obra e fazer. E só teve uma que ia retirar. Quando fui retirar, ele choramingou, deixei e ele fez. 278. E vai ver como hoje em dia melhoraram aquelas casas, porque tiveram um lugar para morar. Mas isso eles já tinham um terreninho lá, ou no fundo do pai, etc., no terreno do pai, assim vai. Agora, é uma dificuldade monstruosa. Primeiro, pela própria legislação. Agora inventaram que vão legalizar. O absurdo você morar em cima de um terreno, você não ter o documento que é teu. Canela, em 2009, quando eu assumi, 52% de toda a área urbana de Canela era tudo por contrato de compra e venda. Aqui onde é que a Paludo a Paludo teve que fazer o uso capião para poder instalar a Paludo. Aqui no centro tinha um monte. Porque isso aí, o que aconteceu? Os velhos, as famílias tradicionais tinham muitas terras, morriam os velhos, os filhos, em vez de fazer o inventário, cada um fazia uma coisa e outra e deu no que deu. Sim. Prefeito, para nós encerrar, né, Eu preciso fazer uma antes, assim, 10 minutinhos, tá? Rapidinho, tá? Rapidinho. Prefeito, é 2 em 1, tá? Eu vou ser breve, tá? Só 2 em 1. Rapidinho, porque envolve. O cidadão Constantino Orsolim, quando passeia pelo centro da cidade, passa pela igreja, caminha pela praça, hoje, ele... Qual a reação dele? É mais feliz hoje do que... Não, calma. Qual a reação dele
se comparar com o cidadão Constantino Orsolini andando há 10 anos atrás, por exemplo. E a segunda envolve a questão do centro de feiras. O senhor tem como meta vender o centro de feiras, isso já está claro. Tem várias questões que a gente tem notícias sobre matrículas do centro de feiras que ainda não estão averbadas certinho para a prefeitura. O senhor acha que vai conseguir resolver isso e é a prioridade de vender? Vamos já para o centro de feira. Não, isso aí é fofocaiada. Tá tudo em dia. O que aconteceu, se quiser vender, que tá em ali dia. ninguém questionou, né? Isso que me irrita. Ninguém questionou. A Prefeitura Municipal de Canela, eu não era o prefeito naquele tempo, fez uma parte do centro de feira em cima da área que não era da Prefeitura. Eu tive que fazer uso do capião agora. E tá pronto, já tá autorizado. Tá tudo em dia. Tá em dia. Tá. Quer dizer, então não é esse o problema. E eu sei nada que eu vou aplicar o dinheiro. Na educação, na saúde e na infraestrutura. Isso que eu vou fazer. Agora, se tu me perguntar, eu sinto orgulho de caminhar ali, porque a praça que ele reformulou fui eu. Mas hoje, o senhor O trem anda... foi no meu tempo. Tá. Né? Agora, eu sei onde é que tu quer chegar por causa dos bêbados. Não Não? são bêbados. Não. Ah, não? Também, mas não só isso. O senhor anda hoje pela praça e dá a volta pela igreja. Sim. O senhor fica feliz com o que Vejo vê? os índios, vejo isso, aquilo. O senhor fica feliz com o que o senhor Agora, vê? o secretário, não, lógico que não. Mas e também, o que a sociedade também está fazendo? Porque não é só o problema do prefeito. O secretário recolheu todas as coisas dos índios. Aplaudidíssimo. Na semana seguinte, o Ministério Público Federal mandou devolver tudo. Cara, a maioria dos índios que estão ali são de Farroupilha. Eles vêm, sentam onde é que eles querem e não querem mais nada. Estão tentando construir. E a parte de abordagem? É a parte de abordagem que tem direto, que todo mundo, muitos hoje turistas reclamam de chegar lá para tirar uma foto na igreja e várias pessoas estão abordando a lei da publicidade que muita gente diz que não está sendo cumprida. Não, é pior que o padre agora de cima da escadaria para trás, ele que manda. É dele ali. E na calçada. Não, cansado não. Tá. Prefeito, para nós encerrarmos. Mas tu podia me dar um elogio também, né? Mas eu Perfeito. tô Olha, elogiando! eu fiz aquela entrada ali da Felipe Soares. Agora eu não tenho culpa. Você Mas eu te ficou elogiei aqui. E os caras vão lá invadir. Certo. Agora, tenta mexer com o índio pra te ver hoje. Vai para o Ministério Público Federal. Diga lá para Ministério dos Povos Originários. Vai dizer isso. Vai dizer lá para a FUNAI o que você recebe. A FUNAI queria que eu fizesse as casas dos índios lá nos bugres, que a prefeitura assumisse esse compromisso de construir as casas. Eu não tenho problema, não consigo nem dar conta da minha população. Por que os mercados não deixam aqueles índios na frente pedindo coisa? Aí não é problema de prefeitura, é particular. Não, porque aí não quero me incomodar. Tá bom. Então é só o Constantino que tem que se incomodar. Por que você não elogia, por exemplo, a praça, como ficou bonita aquela praça, que era um lixo aquela praça, diga-se de passagem. Lá sim que era uma gambazada que tinha lá antes. Hoje em dia ainda tem. Mas você vai dizer para um bêbado isso aí que ele não pode ter o direito de ir e vir. Diz isso para ele. Sim, é verdade. Então eu tenho que botar um fiscal para cada morador. Prefeito, a gente sabe que Canela, como Mas qualquer cidade... nem por isso eu estou deixando de me preocupar com isso. Claro. Porque tu é muito esperto para fazer a pergunta. Tô aqui pra isso, né, prefeito? Prefeito, não, e a gente tem que respeitar os índios, enfim, toda Não, temos que lembrar que também eles têm o direito. O acerto pra que ir nós contra temos a sobre o lei. índio, o que nós temos de acerto com os índios é que nós não somos contra a produção do artesanato deles e vender. Porque não concorre em nada conosco. Claro. Concordo. Se você olhar, aquilo é a lógica era aquelas que vendem, touca, manta, essas coisas que nunca vi índio produzir isso aí. Sim. O problema que está por detrás, quem é que fornece para os índios? Sim. Esse é o grande problema. E agora isso não é um problema só de prefeitura. Claro que não. Isso é problema de Eu Polícia acho que Federal. eu acho que isso envolve uma outra discussão, e é como o senhor falou, envolve vários poderes, e envolve uma força-tarefa, envolve algumas questões que precisam ser muito bem discutidas pela sociedade concomitantemente com a prefeitura. Isso eu acho que sim. E com os índios, daí que sabe que os Claro. índios assim, a terra é nossa. Pronto. Bom, prefeito, para nós encerrarmos, Ah. o senhor agora não pode mais concorrer na próxima eleição, pelo menos, né, em 2024. Faltava essa, tu achou que tu ia te escapar dessa. Quem é o seu candidato para a próxima eleição? O senhor já deve O ter... que o deve ter um diretório candidato. em julho do ano que vem definir. Mas o senhor... Coisa é certa. O MDB vai ter cabeça de chave, vai ter candidato ou candidata, e eu
vou fazer meu sucessor ou sucessora e vou estar lá dentro da prefeitura para dar uma mão, não para mandar. Que ninguém me conhece eu sendo mandado por alguém. O Ademar sabe, meu presidente do MDB, pergunto para o Ademar se tudo que vou fazer em nome do partido, se eu não consulto ele primeiro. Ele é meu presidente. Se eu gosto ou não gosto, outro problema, mas ele é meu presidente. E se eu tiver um prefeito, eu sei muito bem obedecer o meu prefeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, já que tu falou isso. Os nomes de Luciano Melo e Marcelo Salles são bons nomes? São bons nomes. São, tem mais outros. E outra pergunta. Alguns anos atrás, o MDB e o Progressistas, antigo PP, eram bem afastados, né? E hoje eles têm uma relação melhor? Não sei. Não sabe. Não, eu não sei porque eu não tenho relação com as lideranças do PP hoje. Eu sei que o PP está dividido. Tem uma parte que foi para o PL e outra ficou com o PP. Essa do PL, por exemplo, o Ernie, sempre quando ele era do Sierra, ele me ajudava muito no CPM da escola lá do Caneirinha. Então, um cara sempre que me ajudou muito. Então, eu tenho uma relação muito antiga com o Ernie. Isso quer dizer que eu vou coligar com A ou B ou C. Uma coisa é certa, que o MDB vai ter candidato ou candidata e quem vai definir o diretório no ano que vem. Prefeito, eu quero agradecer. Como eu apresento um programa às 18 horas, fazer minha propaganda aqui também, que é outro espaço, que fala sobre filmes, música e tudo mais, eu tenho um filme que eu gosto muito, um dos meus melhores filmes, que se chama De Volta para o Futuro. Não sei se o senhor já viu algum, obviamente. Eu quero saber a minha última pergunta, rapidinho. Se o Constantino pudesse voltar no tempo e conversar com o Constantino prefeito em algum momento, tá? De qualquer mandato dele. Qual o conselho que o Constantino de hoje daria pro Constantino de alguns anos atrás ou de alguns meses atrás? Sei, de 2009, de 2009, 2017. Uma coisa é certa, eu não tenho vergonha do meu passado. Eu acho que todas as fases da vida é um aprendizado. Os erros que você comete, se você souber aproveitar, você aprende. Você aprende enormemente. Eu só acredito que você se modifica quando você reconhecer seus erros. Primeiro, reconhecer seus erros. E não dizer que o erro sempre é do outro. Aquela história do Adão e Eva, né? Adão, o que você fez? A mulher que você me deu, essa desgraça me traiu. Né? Daí Deus perguntou, Eva, e tu? A serpente me enganou. E se viesse ali, perguntava para a serpente, o elefante pisou no meu rabo. Perguntava para o elefante e o leão. Isso é pobre da sociedade, não quer mudar nada. Quer viver do jeito que está aí, não quer mudar nada. Agora, quando a pessoa diz assim, não, parei, eu cometi o erro, admito o erro e também não quero errar. Porque eu não quero errar porque eu gosto de errar, não gosto de errar. Agora, o homem público é sempre muito visado, né? Porque os caras acham que todo o problema é do prefeito. Esse é o primeiro grande erro da sociedade. Todo mundo... O poder público não manda o cara se drogar. Agora, vai e pergunta quanto que a prefeitura gasta por ano para recuperar os drogados. O poder público não manda homem surrar mulher, bater nos filhos. Pergunta quanto que eles vão gastar com a Casa Vitória sobre isso aí. É um belo trabalho. O poder público não manda a pessoa judiar de cachorro. Agora pergunta quanto que eles vão gastar até o final do ano com o canil. Quase R$1 milhão. Então não é o poder público que manda fazer a coisa, é a própria pessoa que faz. Porque a pessoa que maltrata um animal, me desculpe, não vai tratar nunca bem os humanos. Agora não precisa também transferir para os animais aquilo que deveria dar para os humanos. Que, aliás, para mim, o grande mal que a Covid fez, psicológico, é que nós damos para o gato e para o cachorro, porque ninguém dá para rato, para barata, para gambá, né? O mesmo afeto, né? É só para gato e cachorro, né? São os defensores dos animais, gato e cachorro. Nem mais pássaro fala. Uma vez se falava em pássaro ainda, né? Mas a gente está dando para os animais, o afeto a gente devia dar para os seres humanos. E para os humanos a gente está dando a unhada, a patada, a dentada. Olha as relações humanas hoje, a violência, a agressividade, a estupidez. Pelo amor de Deus, onde é que nós vamos parar? Então a guerra lá do Hamas, sei lá o quê, e lá isso é a fechinha, você não vê o que vai acontecer mais ali adiante. As pessoas não têm mais paciência para nada. Todo mundo se acha dono do direito, e os deveres são de quem? É que nem essa história de cotas, né? Lógico que se você encontrar um cara esfaqueado, eu não vou fazer o discurso da fraternidade, vou levar para o hospital.
Mas junto tem que ter ações para esse cara um dia não ser tão violento, para não levar uma facada. É verdade, prefeito. Então, são coisas assim, né? Quer dizer, então a cota, você tem que dar condições iguais para todo mundo. Claro. Agora, se a pessoa... Por que o Martin Luther King foi matado? Por quê? Porque dizer assim, nós negros, lógico que foi por causa do racismo, né? Que ele combatia o racismo. Mas, dizer, nós negros temos que exigir a mesma escola que o branco tem de qualidade. Mas nós negros temos que ir para a escola. Não adianta ter e não ir. Sim. Nós negros temos que ter a mesma escola profissionalizante que o branco tem. Mas o negro tem que se profissionalizar. Direitos iguais. Mas é lógico que não adianta tu ter a chance. Ah, vai ter um ginásio, ótimo. Não vai lá jogar, não? Daí não vai lá jogar. Sim, não ocupa. Prefeito, a gente quer agradecer sua participação, prefeito Constantino Orsolim, encerrando Nem doeu, né, prefeito? seu terceiro mandato. Nós esperamos e desejamos que Canela possa efetivamente ter, não só agora no restante da sua gestão, mas para as próximas gestões, né, uma melhora na sua qualidade de vida, em si, que o seu cidadão reconheça, né, a sua responsabilidade. Temos, obviamente, direitos, mas, como o senhor disse, temos deveres a cumprir, cada um tem que fazer a sua parte. Muito obrigado, Aliás, prefeito. Eu gosto muito disso, porque quando vocês eram uns pichotinhos, os gurizinhos ali, não sei se tu já tinha nascido, O Braulio já. eu estava na rua levando o pau dos brigadianos pedindo a liberdade. Sim. No tempo da ditadura. Eu não admito que se cale a imprensa. Agora também a imprensa tem que ter um pouquinho mais de juízo. De ter a responsabilidade do que ela diz. É verdade. Porque ninguém sabe da força que qualquer meio de comunicação hoje tem Sim. na mão. É verdade. Porque assim como você pode causar uma bomba, você pode causar a paz também, né? Claro. Sem dúvida nenhuma. Mas prefeito. enfim, toma aí. Por isso Obrigado. que temos aqui uma comunicação, um veículo de comunicação sempre propositivo, né? 73 Sempre, anos de história, né? propondo sempre o melhor para o nosso ouvinte, para a nossa comunidade. É o que nós desejamos para o senhor também, prefeito. Obrigado. O que o senhor tem aí uma vida com muitas realizações, né? Com muitas conquistas. Obrigado, prefeito Constantino. Obrigado, Rafa Zimmermann, conosco aqui. Cabelo, obrigado a você. Valeu, Braulio. Um abraço, nosso ouvinte também. Fique bem aí. Para você que nos acompanha aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional Entrevista.